Senhor Jesus, obrigado por este lugar impregnado com a fragrância da sua presença. Agradeço, Pai, em nome de Jesus, que nossas vidas terão o resíduo da sua presença. Pai, deste lugar nunca mais seremos os mesmos. Somos suas filhas, Senhor, e buscamos ouvir uma palavra nova direto da boca de Deus. Senhor, fico feliz que todos estejam aqui, mas não vim ver os outros. Vim para te ver. Então, Senhor, peço que abras as janelas do céu e fales com tuas filhas. Estamos ouvindo em nome de Jesus. Todos concordaram quando disseram amém. Amém. Podem se sentar. Compreender a Bíblia em sua totalidade cronológica e histórica é enriquecedor. Através de um panorama bíblico, podemos explorar como grandes eventos se desenrolaram ao longo do tempo e como eles moldaram a história religiosa e cultural do mundo. Esta apostila oferece uma visão clara e abrangente de como a história foi construída e como ela continua a impactar nossas vidas hoje. Por exemplo, o período dos juízes, o período dos reis, o estabelecimento da monarquia, como o Templo de Salomão se tornou um símbolo central da fé judaica, a divisão do reino de Israel em norte e sul, a influência das grandes nações sobre Israel, o exílio babilônico e o subsequente Império Persa, o nascimento de grupos políticos e religiosos como os fariseus, saduceus, essênios, zelotes e herodianos, a interação com culturas estrangeiras, como a grega e a romana, detalhes sobre o nascimento e ministério de Jesus, o surgimento do cristianismo e o crescimento. Tudo isso e muito mais, narrados na Bíblia, são contados com detalhes neste material em mais de 200 páginas. Adquirindo este material, você também estará abençoando o nosso canal. Adquira agora mesmo pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo por apenas R$ 29,90. Há muitos anos meus filhos eram pequenos. Lembro disso porque viajei para Mênfis numa ocasião específica. E me lembro porque estava exausta. Estava tão cansada. Sabe, meus filhos eram pequenos na época. E aconteceu de eu fazer essa viagem sozinha. E viajei para Mênfis. Lembro de ficar animada quando a senhora me buscou no aeroporto. Ela era da igreja onde eu iria ministrar. Ela me levou do aeroporto para o hotel. Era início de noite. Eu estava muito feliz. Alguém já ficou feliz de ir para a cama às 20 horas? Eu mal podia esperar. Deitei na cama pronto para dormir bem. Acordei assustado às 2 ou 3 da manhã com um trem passando bem na janela do hotel. O maquinista estava colado na buzina enquanto o trem passava rápido do lado de fora. Sentei na cama assustado, olhei pela janela e vi que os trilhos estavam ali mesmo. Era um daqueles trens bem longos, com vários vagões passando. Demorou um tempo para o trem passar e ficar quieto. Tentei voltar a dormir como pude. A moça voltou para me buscar naquela manhã porque a conferência começava. Eu tinha que estar lá bem cedo. Então era por volta das 6h30 ou assim que eu teria que levantar, me vestir e me preparar para uma carona às 7h15 ou 7h30. Entrei no carro e não falei praticamente nada. Nada demais. Tivemos um ótimo dia na conferência. Voltei a dormir pensando que a noite anterior tinha sido um acaso e que o trem não passaria de novo. Fui dormir por volta das 8h30, 9 da noite. Feliz por ter uma noite inteira de sono. Mas às 3 da manhã, adivinha? O trem passou rugindo bem na janela. Sentei na cama, sem acreditar que isso estava acontecendo de novo. E nem consegui voltar a dormir naquela noite. Mal podia esperar que a senhora simpática viesse me buscar na manhã seguinte. Sentei no carro e falei: Ei, sabia que passa um trem por volta das 3 da manhã, pelo menos? As 2 manhãs que estive aqui, o trem passou de madrugada, me acordando de repente. Ela tinha uma expressão de total horror e arrependimento estampada no rosto. Ela disse: sinto muito mesmo. Nem pensei que o trem passa, porque nós que moramos aqui já nos acostumamos tanto com o barulho que nem percebemos mais quando ele está passando. Penso que nós, que vivemos no Ocidente, onde a presença de Deus é tão abundante, onde há igrejas em cada esquina, com pastores pregando as boas novas, rádios cristãs e livrarias religiosas, onde, como mulheres, vivemos-nos numa época com mais recursos de estudo bíblico do que nunca na história.
O que será que nos acostumamos tanto com a bênção da presença de Deus, que quando sua glória desce, quando a presença de Deus vem, marca e permeia nosso ser, nem a reconhecemos mais? Que Deus nos abençoou tanto que ficamos abençoados demais para o nosso próprio bem. Que não vemos as marcas de Deus em nossas vidas e quando há um pouco de decepção, desânimo ou frustração, ficamos cegos para o fato de que mesmo nos momentos escuros, a luz da presença de Deus ainda pode ser encontrada se abrirmos nossos olhos. Que nunca nos tornemos insensíveis à presença de Deus. E se você tem sua Bíblia e quer acompanhar comigo, vou ler uma passagem que quero destacar hoje. Se você ainda usa, uma Bíblia de papel como eu, ou seu iPhone, iPad, qualquer dispositivo serve. Em Lucas 2, há pessoas prestes a estar na presença de Deus sem nem perceber. Lucas escreveu este evangelho para nos ensinar a ter um encontro com Jesus, a não perdê-lo quando ele está perto. Aliás, esse é o nosso objetivo como crentes. É por isso que ele morreu na cruz, para que não só o conheçamos, mas o encontremos de verdade. Não é só para ler no Antigo Testamento sobre seus milagres ou aparições a Moisés e Gideão. Não devemos apenas ler sobre outros que tiveram um encontro com Jesus. Não devemos só ver, aplaudir e viver os testemunhos dos outros. Eles devem nos inspirar a crer que, se pessoas comuns o encontram, nós também podemos. Lucas escreve história após história em seu evangelho para mostrar que podemos encontrar Jesus. As pessoas sobre quem ele escreve viviam numa época de decadência nacional. Havia caos moral e social girando ao redor deles. E nós podemos nos identificar, pois eles não estavam só numa época de decadência nacional. Nós também estamos. Nosso país está em maior decadência e declínio social do que já vimos antes. Quanto mais Deus for marginalizado na sociedade, pior as coisas ficarão. Quanto mais ele for completamente ignorado e desconsiderado, mais veremos o influxo de caos e destruição. Mas hoje, não quero que se preocupem com a Casa Branca. Quero chegar à sua casa. Quero falar da destruição e decadência que pode estar ocorrendo sob o teto da sua própria casa. Lucas escreve não só para o passado, mas para quem precisa de um Salvador hoje. Pessoas que esperam um herói aparecer e resgatá-las das dificuldades de suas circunstâncias. Lucas escrevia para eles, mas pelo Espírito Santo, ele escreve para nós hoje. Para quem está em declínio em alguma área da vida, vendo contra o pano de fundo da escuridão, essa necessidade do Salvador se manifestar, não só conhecê-lo de longe, aplaudindo-o nos testemunhos de outras pessoas. Mas se alguém quer experimentá-lo pessoalmente, então Lucas está escrevendo para você. Quero que alguém saiba hoje que às vezes, suas dificuldades são menos sobre o inimigo contra você e mais sobre Deus querer mostrar como é quando ele está a seu favor. Às vezes, é sobre ele querer que sua filha veja, para que quando ele aparecer, ela possa reconhecê-lo. Lucas capítulo 2, versículo 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo, devoto e esperava a consolação. Ele buscava esperança pessoal. Buscava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo revelou que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E ele foi ao templo guiado pelo Espírito.
E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o costume da lei, ele pegou Jesus, foi até o casal, tomou nos braços o bebê de 40 dias, e ele louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, pois, conforme tua palavra, meus olhos viram tua salvação. Preparaste tua salvação diante de todos os povos, luz para a revelação e glória de Israel. Maria e José ficaram maravilhados com o que se dizia sobre seu filho Jesus Cristo. Nesta ocasião, Maria e José vieram ao templo para a cerimônia de purificação. Era tradicional e cerimonial que, cerca de 40 dias após o nascimento de um bebê e após o processo de purificação, os pais do recém-nascido trouxessem o bebê ao templo para oferecer sacrifícios específicos, um holocausto e uma oferta pelo pecado, e para apresentar seu filho ao Senhor. Tradicionalmente, ao entrar no templo, traziam sacrifícios. No livro de Levítico, há detalhes sobre essas ofertas. Eles precisavam ter uma pomba para um sacrifício específico, precisariam ter um cordeiro para outro sacrifício. E há uma ressalva. Vou fazer uma pequena digressão porque sei que vocês gostam disso. Há uma pequena ressalva em Levítico, capítulo 12, que diz que se alguém não for rico o suficiente, se não tiver recursos para comprar um cordeiro, pode trazer apenas 2 pombos. Não li todos os detalhes, mas alguns versículos antes do 25 nos diz que Maria e José chegam ao templo com 2 pombos ou 2 rolas. Não tem um cordeiro, o que nos indica que gastaram tanto que estão em um estado de pobreza, pelo menos o suficiente para não poderem comprar seu próprio cordeiro. Tem 2 pombos, é tudo o que puderam trazer ao apresentar o bebê no tabernáculo ao Senhor. Eles têm esses 2 pombos, o que significa que quando entraram no templo, as pessoas os teriam olhado e reconhecido como um casal com fundos insuficientes, como um casal carente, um casal pobre. Teriam sido desprezados, marginalizados por não terem os símbolos de riqueza que todos os outros no local possuíam. Não tinham um cordeiro, mas tinham consigo o cordeiro que tira os pecados do mundo. Deixe-me dizer a quem está aqui e se sentiu excluído por não vestir o que todos vestem, não poder dirigir o que todos dirigem, não ter recursos para morar no bairro onde todos moram. Ouça, amigo, mesmo sem um cordeiro, você pode estar na posição ideal para ter intimidade com o cordeiro que tira os pecados do mundo. E posso dizer que, às vezes, é nossa riqueza que nos impede de ter o Cordeiro de Deus ao alcance, intimidade e comunhão com Ele como nunca antes. As pessoas que conheci com um relacionamento mais profundo, íntimo e apaixonado com Jesus Cristo, nem sempre são aquelas que vivem em mansões no topo da colina. São as pessoas em cabanas, em vilas, com tetos de palha e chão de terra, que em seu desespero tiveram um encontro real com Jesus Cristo. E, gente, conheci pessoas em países do terceiro mundo que oram por nós. Quando oram por nós, sentem pena, porque dizem que fazemos orações fracas e egoístas. Eles ouvem nossas orações. Em ter mais conforto do que já temos, onde em desespero encontraram Jesus, viram-no com os próprios olhos, viram a presença de Deus, viram Deus aparecer em tanto esplendor e querem isso pra gente. Às vezes, quando compramos nosso cordeiro, perdemos a chance e o espaço que deveria ser para o cordeiro. Gente confortável faz orações fracas. É desespero, insuficiência, falta, vazio. Quando você está como Maria e José, sem grana para o cordeiro, pode ser o momento perfeito para o encontro com o Cordeiro de Deus.
E assim eles estão entrando no templo com o Cordeiro. Ele está nos braços deles, eles entram no templo. Galera, eles estão na igreja. Há um grupo, incluindo líderes religiosos, fariseus e saduceus, reunidos. Centenas de pessoas com sacrifícios se juntaram nesta ocasião. E eles estão esperando, todos estão esperando pelo Messias. Eles aguardam que o reino de Deus esteja próximo. Esperam um rei em cavalo branco para redimi-los de tudo que perderam como nação. Eles esperavam alguém para resgatá-los da opressão de Roma. Eles estão à procura de um herói. E o herói chega, mas eles não o reconhecem. Estão na igreja e não percebem a presença de Deus. O motivo é que ele veio de uma forma que eles não preferem. Ele veio de um jeito que não corresponde às expectativas deles. E assim, porque ele não se parece com o que esperavam, com o pacote que, na opinião deles, seria o melhor para a chegada do rei, como sua aparência não corresponde às expectativas, eles menosprezam o Messias quando ele chega. Quero dizer que Jesus está presente no momento difícil do seu casamento, nas suas dificuldades financeiras, nos desafios do trabalho, nos problemas de relacionamento. Seja nos atritos com seu chefe ou cônjuge, ou nas lutas que enfrenta na universidade ou no ensino médio. Neste momento difícil que você está passando, ele está lá. Ele pode ter vindo em um pacote que você não esperava. Muitas vezes, não reconhecemos os sinais de Deus não porque ele está ausente. É só pela expectativa que criamos sobre sua aparência, fala e movimentos. O pedido de oração, a solução que ele trará, não se alinha com o que pedimos. Limitamos Deus ao nosso jeito, em vez de crer que seus caminhos e pensamentos são diferentes. Tão alto quanto os céus da terra, assim são seus pensamentos acima dos nossos. Limitamos Deus quando dizemos: Senhor, responda meu pedido dessa forma específica. Limitamos nossa experiência de Deus ao pedir: Senhor, responda exatamente assim. Aprendi a orar. Aqui está, Senhor, meu pedido. O Senhor disse que posso expressá-lo. Gostaria de vê-lo agir assim na minha situação. Obrigado por eu poder fazer meu pedido com confiança. Então fiz meu pedido. No fim aprendi a orar. Senhor, faça isso ou algo melhor. Você sabia que há opções que nosso cérebro nem imagina estarem disponíveis para a gente? Se limitamos Deus ao que pensamos, nem consideramos as oportunidades que esse ser divino e todo-poderoso tem à disposição. Gente, ele não pensa só em você, ele pensa nos seus filhos, netos, bisnetos e nas gerações futuras. E como seu reino se manifestará nesta geração. E nessa ocasião, o Messias aparece e ninguém o reconhece. De ser divino, santo e todo-poderoso tem ao seu alcance. Gente, ele não pensa só em você, mas nos seus filhos, netos, bisnetos e nos que virão, e como os propósitos do seu reino se cumprirão nesta geração. Então, nesta ocasião, o Messias aparece e ninguém o reconhece, exceto, alguém diga exceto um cara chamado Simeão. Ele foi informado e prometido como nós que veria a presença manifesta de Deus. Ele tinha sido informado disso. Foi-lhe prometido como a nós, por nossa relação com Deus através de Jesus e do Espírito Santo, que veríamos Deus agindo em nossas vidas. Isso é chamado de presença manifesta de Deus.
É diferente da onipresença. Onipresença significa que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Sou muito grato pela onipresença de Deus, porque a onipresença de Deus significa que quando eu voltar para Dallas, onde moro, quando meus novos amigos de Uganda, que acabei de conhecer, voltam para onde moram, quando todos vocês voltam para onde quer que tenham vindo, seja da Califórnia ou de longe, significa que não importa onde estejamos, Ele está tanto comigo quanto com vocês, porque Ele é onipresente. Mas se você é como eu, é grato pela onipresença dEle, mas quer algo mais. Você quer a presença manifesta de Deus. Falo de olhar para as suas circunstâncias e ver as digitais dele em tudo. Falo de ver pegadas na areia e reconhecer que Deus caminhava ao seu lado. Falo do que outros chamam de encontros coincidentes. Você vê a mão soberana de Deus alinhando seus passos no lugar e horas certos. Eu queria entender o que fez Simeão ver o que ninguém mais viu nessa situação. Pensei que o que abriu os olhos dele poderia abrir os nossos também. Estão prontos? 3 coisas que quero destacar para vocês. No versículo 26 sobre Simeão, na verdade, versículo 25, quero começar aí. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo, devoto, esperando a consolação de Israel. Poderíamos falar muito sobre isso, mas quero focar no seguinte: o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Diz que ele entrou no templo, versículo 27, pelo Espírito. Versículo 26 diz que o Espírito Santo lhe revelara. Veja como o Espírito Santo permeia todo esse texto. Observe como o autor repetidamente destaca a ação do Espírito Santo em abrir os olhos de Simeão para reconhecer a presença de Deus diante dele na pessoa de Jesus Cristo. Lucas, aqui no 2º capítulo deste livro, já aludiu ao Espírito 10 vezes nos 2 primeiros capítulos. A obra do Espírito de Deus é tão poderosa e tão necessária para uma vida frutífera na experiência do crente, que mesmo antes do livro de Atos, mesmo antes de Pentecostes, mesmo antes da vinda do Espírito, Lucas aponta o movimento do Espírito aqui na vida de Simeão. Isso mostra a importância da obra do Espírito, crucial para aguçar seus sentidos espirituais, seu radar espiritual, para detectar a presença de Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. Agora veja a obra do Espírito de Deus. É só a primeira característica de Simeão, mas quero dedicar alguns momentos a isso. A obra do Espírito de Deus é crucial, merece um pouco da nossa atenção aqui. Há 3 formas de o Espírito Santo se relacionar com Simeão nesses versículos, só algumas maneiras nessas poucas passagens. A primeira coisa que diz é que o Espírito Santo estava sobre ele. Olha, quero que saiba, se você tem fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo vive dentro de você. Efésios 1 diz, no momento que você crê, recebe o Espírito Santo e é selado pelo Espírito da promessa. Saiba que ao se tornar crente em Jesus, você recebeu o maior presente deste lado da eternidade, a própria presença. Dentro de você. O Espírito Santo não é fantasma, vento, fogo ou pomba. Ele é simbolizado por isso, mas não o minimize. Isso não é quem ele é. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não terceiro por ser menos, mas por ser o último revelado. Todo o poder, glória e autoridade de Deus está no Espírito Santo. Se você crê e o Espírito vive em você, toda a grandeza e toda a magnitude, toda a autoridade de Deus agora vive dentro de você. Se você é crente, tem o Espírito Santo. Você não está esperando mais do Espírito. Todo Espírito que terá,
recebeu ao ser salvo. Precisa ser cheio do Espírito para que sua influência cresça, para que opere sob os dons do Espírito, para que possas viver conforme o fruto do Espírito. Isso significa viver além da sua capacidade natural. Quando sua paciência acaba, você ainda tem mais paciência com essa pessoa. Quando a gentileza já se foi, você ainda encontra um pouco para essa pessoa. Quando a autodisciplina acaba, você não tem mais nessa área. Precisamos do fruto do Espírito de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito ao nos rendermos em obediência. Somos cheios, o que significa que ele nos influencia mais. Nossa mente é renovada e transformada. Somos santificados à imagem de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo está em você. Mas com Simeão, sua relação com o Espírito é descrita diferente. Não diz que o Espírito estava nele, mas sobre ele. Há diferença entre o Espírito estar em você e repousar sobre você. Escute-me. O dom do Espírito de Deus em você, isso me emociona. O dom do Espírito de Deus em você, ele nunca o deixará nem o abandonará. Não há nada que você possa fazer para sair do relacionamento com o Espírito Santo. Entendeu? Mas com ele em você, você precisa viver uma vida plena. Quero viver uma vida que atraia a presença de Deus sobre mim. Podemos ficar nesta conferência aplaudindo as verdades de Deus até cansar e dizer amém. Mas se sairmos e vivermos fora de sintonia com as verdades de Deus, não teremos o Espírito repousando em nós. Se quer a marca da presença de Deus, falo de outros verem seu dom, suas tarefas, um favor único em sua vida, então você deve viver assim. Devo viver honrando a Deus para que sua presença repouse em nós, pois ele não se impõe. Ele oferece sua presença e graça se vivermos sem perturbá-la, permitindo-o estar perto por escolhermos ser santos. Escutem bem. Estão ouvindo? Hoje nos preocupamos mais em impressionar do que em ser santos. Buscamos likes e aplausos mais do que simplesmente sermos santos de verdade. Não visamos correção política ou aplausos humanos, mas sim os aplausos do céu. Vocês devem escolher ser santos. Imploro, irmãs, pela misericórdia de Deus, que vivam de modo digno dele. A ação pela qual fostes chamados. Então o Espírito pousou sobre ele. Deixe-me mostrar rapidamente. O versículo 26 diz que o Espírito revelou a ele. Ou seja, o Espírito não só pousou nele, mas também revelou. Pregadores antigos chamavam isso de iluminação. É como acender um holofote. É quando você está na igreja num domingo e seu pastor abre a Bíblia para pregar e ele lê ou ela lê os 2 primeiros versículos que serão o tema da pregação e você se endireita na cadeira porque sente que é tudo sobre você. Alguém sabe do que estou falando? É quando você pensa, como a igreja grampeou minha casa? Como eles sabiam? Essa é a iluminação do Espírito. É quando as velhas verdades bíblicas ganham vida. É quando elas tocam sua alma, ligando-se ao seu momento atual. Essa é a revelação do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz. Ele revela, ilumina, lança luz. Simeão estava lá porque o Espírito de Deus prometeu. Não foi uma promessa qualquer, era a promessa dele. Isso aconteceu com você nesses dias juntos. Algo dito não foi só bom de ouvir.
tocou sua alma profundamente. Você sabia que era uma missão sua. Era uma certeza que Deus te daria essa tarefa. O Espírito repousa, revela e guiou Simeão. No verso 27, ele foi ao templo pelo Espírito. Ele entrou no templo guiado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito mandou, Simeão obedeceu. Ele se submeteu à liderança do Espírito Santo. E ele estava no lugar certo, na hora certa, para encontrar o Messias, pois estava submisso à liderança do Espírito Santo. Sabia que quanto mais ignorar essa pequena convicção, mais baixa essa voz ficará. Não porque ele parou de falar, mas porque você criou uma camada de desobediência. Você abafou a voz do Espírito Santo. É melhor ser sensível ao Espírito Santo, às vezes dando mesmo sem ele ter pedido. Mas tudo bem, pois você está obedecendo ao Espírito Santo para manter os canais abertos, livres da desobediência que abafa sua voz. Pois o inimigo quer, acima de tudo, desconectá-lo do privilégio de ouvir a voz de Deus. Gente, isso é o que diferencia nossa fé de todas as outras chamadas fés no mundo. É que nosso Deus está vivo. É que Ele fala. É que temos o privilégio de ouvir a sua voz. Nunca subestime o valor, a beleza e a graça abundante deste privilégio de ouvir a voz de Deus. Então, o Espírito Santo repousou sobre ele. Há 2 pontos simbólicos sobre Simeão que abriram seus olhos para ver Jesus como devia ser visto, neste pacote que outros menosprezaram, achando insignificante, ignorando por não acreditar que seu rei seria assim. O que abriu os olhos de Simeão foi não só estar no Espírito ao entrar no templo. E por falar nisso aqui vai outro desvio. Desculpe. Se viéssemos à igreja no Espírito, isso mudaria nossa experiência na igreja, posso dizer? Enquanto todos olhavam o casal pobre, questionando sua presença e ignorando Maria e José, Simeão veio no Espírito. Ele não se importava com roupas, carros, assentos ou o calor lá fora, nem com a distância para a escola dominical. Ele se preocupava menos com seu conforto. Se o pregador era bom ou não, era irrelevante para ele. Ele estava procurando Jesus. Se os microfones estavam equilibrados, as luzes ajustadas ou as telas de LED funcionando, se os recepcionistas eram gentis ou não, nada disso era sua prioridade. Ele veio com um propósito. Para Jesus. Seríamos menos críticos e céticos se viéssemos à igreja no Espírito. A pressão não estaria no palco, pois você não veio ver a pessoa lá. Você veio ver Jesus. Certo, versículo 27. Ele vem no Espírito e veja o que acontece no versículo 27. Os pais trazem o menino Jesus. Jesus entra nos braços de seus pais. Olhe para o Salvador. Veja como Deus se manifesta neste dia extraordinário. Veja-o aparecer na vida do idoso Simeão e na história humana. Ele chega nos braços de seus pais. Há algo especial em ver Jesus pelos caminhos trilhados por nossos pais, avós, bisavós, antepassados espirituais, pessoas que nos precederam e andaram com Jesus, dedicando suas vidas a servi-lo. Fico nervoso ao ver jovens cristãos de jeans skinny com lates e torrada de abacate, que adoro, aliás. Fico tenso vendo-os no Instagram, compartilhando experiências religiosas sem orientação espiritual, pois modernizamos Jesus. A versão moderna de Jesus que criamos o tornou diluído.
Agora ele tolera o pecado sem esperar santidade. Nosso Jesus é politicamente correto. Precisamos ver Jesus nos braços de nossos pais espirituais, os que vieram antes de nós, aqueles que já caminharam mais, que conhecem os hinários, que cantaram os bons e velhos hinos baseados em teologia. Devemos garantir que nossas novas músicas de louvor, que eu amo, estejam enraizadas em boa teologia. Assim, a embalagem pode mudar. Olha, pessoal, eu ainda frequento o tipo de igreja. Percorreu um longo caminho, mas começou quando eu tinha 1 ano, na igreja que frequento hoje. Sabe, naquela época, não havia chance no mundo. Eu jamais teria subido num palco usando calças. Tá brincando? Alguém sabe de que tipo de igreja estou falando? Ainda temos algumas pessoas, umas mães da igreja, se me entendem? Jeans na igreja. Tá de brincadeira? Elas vinham com seus ternos. Falo daqueles em que a saia combina com o blazer, como se fossem comprados juntos. E por baixo ela usa uma meia calça de verdade. Não falo de Spanx com os pés cortados. Falo de meia calça mesmo. Aquelas com cinta liga. Alguém sabe do que estou falando? Alguém se lembra disso? E ela tem uma bolsa que combina com o blazer, que combina com a saia e os sapatos de verniz. Sapatos fechados de couro envernizado. Mas o visual nunca está completo. Ah, não é um chapéu comum, né? Sabe, tem algo, uma pena ou um véu, algo assim. E ela vai adorar a Deus. Não é da igreja que estou falando. Adoro quando ela vem dar testemunho sobre o que ela viu do Senhor. Pode não ser moderno, novo, mas é o Jesus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus dos nossos antepassados. Tem coisas que não se aprende no Instagram. Há coisas que só se aprende com uma mãe da igreja, alguém mais experiente para se basear na verdade teológica, bíblica e imutável. O pacote pode mudar, mas os princípios nunca mudam, pessoal. Jesus nunca foi politicamente correto. Ele sempre foi um revolucionário. Ele nunca ignorou o pecado. Ele o confrontou com graça, mas certamente com verdade. Ele nunca foi diluído. Ele sempre dizia: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Deus nos criou à sua imagem. Um filósofo disse: retribuímos fazendo a nossa imagem. Devemos ver Jesus como Ele é, às vezes precisando de um guia espiritual. Simeão viu Jesus como devia ser visto, trazido por pais espirituais. Falo aos jovens presentes nesta sala, digo-lhes: verifiquem sua arrogância. Chequem a falta de humildade ao achar que sabem tudo. Não veremos a beleza do Salvador porque não o aceitaremos dos pais que tentam nolo dar. O pacote pode mudar. Mude o pacote. Desfrute essa liberdade, mas cuide de se ater ao verdadeiro leite da palavra de Deus. E aos que já são pais nesta sala, posso implorar: veja como privilégio levar Jesus aos que precisam, como você o trará. Simeão mostra que para ter olhos abertos, precisamos do Espírito Santo sobre nós.
E devemos buscar como os pais o trazem à nossa experiência. Por fim, no verso 28, diz que assim que o viu, ele se aproximou. Veja a ousadia, veja a audácia, veja o entusiasmo de Simeão. Ele corre até os pais, ele pega o bebê, tira a criança dos braços deles e a acolhe para si. Porque uma experiência distante com Jesus não bastava para Simeão. Deixe-me dizer, Deus não tem netos. Você precisa ter seu próprio relacionamento. Você tem que fazer sua própria escolha. Você precisa buscá-lo por si mesmo. Prove e veja por si como ele é bom. Pode celebrá-lo nos testemunhos alheios, até ficar sem fôlego. Mas chega um momento de parar de aplaudir a fé dos outros. Decida hoje que irá buscá-lo para si, que passará tempo com ele em oração e conversa, para aproveitar o privilégio de ouvi-lo e falar com ele, que não deixará outros alimentá-lo com a palavra. Lerei as Escrituras e terei meu próprio relacionamento com Jesus. Ao abraçá-lo, você o verá de uma forma totalmente nova.